trouxe a TBR da Maratona Festa do Pijama, organizada então pela Mari do Sonho Distante e a Agatha Folmer. Logo de início é importante avisar que o melhor que vocês podem fazer para entender a lista certa é assistir o vídeo de cada uma que vai estar aqui na descrição, porque no meu vídeo eu não vou seguir a ordem exata, já que, como a Mari mesmo disse, a gente pode escolher um livro só para várias categorias, e foi isso que eu fiz, porque se eu fosse escolher uma para cada, a gente já sabe que ia ficar impossível de cumprir tudo. Mas para ter pelo menos um mínimo de organização, eu vou começar pela lista do vídeo da Mari e depois da Agatha. Como vocês viram na thumbnail do vídeo, a maioria vai ser através do Kindle, porque eu tenho muita coisa acumulada aqui. E olha que eu não fui, né, ao longo de todo esse tempo que eu tive o Kindle, de comprar tanto e-book assim. A maioria eu baixava gratuito quando eles disponibilizavam lá na Amazon mesmo. E eu tô precisando resolver isso, por isso eu foquei principalmente nele, e o único físico que vocês viram na thumb vai ser realmente só aquele. A primeira categoria eu coloquei aqui cena noturna na capa. Não é exatamente assim que ela chama, tá? Então, relembrando, assistam os vídeos originais de cada lista, porque eu anotei dessa forma para ficar mais prático e menos repetitivo na hora de falar, porque geralmente as categorias começavam com livro que tal, tal, tal. E se eu fosse falando, sabe, ia ficar maçante. Então, por isso eu dei uma alterada, mas o significado continuou o mesmo. Essa primeira categoria, assim como a segunda, que é um conto, e a quinta, que te lembre o inverno, eu escolhi o conto da Ellie Hazelwood, Below Zero. Eu tô falando em inglês porque a edição que eu tenho aqui no Kindle é em inglês. Aqui para vocês verem, e não que tenha sido a intenção comprar o e-book assim, porque justamente eu não comprei. Em algum momento aí da vida, a Ellie Hazelwood liberou de graça só esse conto na Amazon. Aí eu fui lá e baixei, porque eu vi que era uma autora que naquele tempo já estava comentando bastante. Mas esse conto aqui, se eu não me engano, ele faz parte de uma coletânea da Ellie Hazelwood, em que tem outros dois contos. Como vocês já cansaram de escutar, é um conto, mas ele também tem o elemento cena noturna, porque por mais que não dê para ver aqui, na capa original colorida do livro físico, a gente sabe que está numa cena noturna, provavelmente deve ser algum acontecimento, né, desse conto, e também inverno, porque a gente tem montanhas aqui atrás. Aqui estão elas, e aqui tem algumas engrenagens, mas também tem alguns flocos de neve, ó, estão vendo? Mas o próprio título ele já faz alusão a isso, porque Below Zero, em tradução, significa abaixo de zero, fazendo referência mesmo à meteorologia, que é o clima. Deixando um pouquinho o Kindle de lado, porque logo logo ele já volta, temos o único livro físico da lista, Quincas Borba, que eu escolhi para duas categorias, a terceira e a quarta, com os temas um livro esquecido na estante e que tenha um animal na capa. Esse livro já faz muito tempo que eu tenho ele, tá? Eu acho que eu comprei, eu tinha uns 15 anos, que eu lembro mais ou menos do contexto do dia. Eu estava em outra cidade com alguns familiares, aí eu pedi, porque na época eu estava querendo muito cumprir uma listona bem grande de livros que são cobrados em vestibulares e no Enem. No fim, se ele está abandonado, esqueci na estante, é porque eu não li, né? Já estão vendo. Mas depois é que eu acabei mudando de ideia e querendo fazer um projeto, isso foi sobre a categoria 3. Mas sobre a quarta categoria, um animal na capa, é que aqui a gente tem o cachorrinho. E se eu não me engano, Quincas Borba é o nome do cachorro? Acho que é isso, gente. É porque eu ouvi falar um pouco sobre essa narrativa, mas eu não conheço tanto. E é bom que seja assim propositalmente, para você ter um pouco com o que se surpreender quando você começar a leitura. Porque quando você lê um clássico, praticamente você já tem um resumo da história na sua cabeça, e às vezes isso atrapalha porque isso impede as surpresas que a narrativa teria. E, gente, geralmente um clássico é um clássico porque ele é um livro que ficou muito popular, e o motivo para isso costuma ser que é uma história surpreendente.
Então, perde a graça quando você já sabe o que está por vir, não é mesmo? Acaba estragando um pouco da experiência. Com esses dois títulos, eu já consegui finalizar aí as categorias da lista da Mari. Então, vamos para a lista da Agatha Falmer. Para a primeira ou então sexta nessa lista corrida que eu estou fazendo, categoria que se chama Um Livro Indicado por Alguém, eu escolhi Christine Levensedatter, que foi indicado pela Paloma Lima, que tem um canal aqui no YouTube também. Eu acho que ele tá um pouco assim, ultimamente meio parado, às vezes tem vídeo, às vezes não tem. Mas na época que eu acompanhava bastante, ela tava bastante ativa tanto no canal quanto no Instagram, ela indicou nos stories e falou que essa edição do livro estava disponível de graça e a gente não pode ver nada de graça, que a gente vai lá e ó. Só que eu sei sobre o que que é? Não sei. Eu acho que é romance de informação, mas assim, fora isso, nem imagino mais nada. Só que a diva tem indicações muito boas. Então, o que ela fala, eu tô acreditando. Por conta disso, achei um bom motivo pegar, peguei. E como tá acumulado aqui também, como outros milhões de e-books, eu acho melhor eu dar uma lida aí, começar pelo menos, para tentar colocar isso na lista de lidos, ao invés de não lidos. Não estava querendo colaborar aqui a capa, mas é essa daqui. E aparentemente, nessa edição eles dividiram em alguns volumes, eu só tenho o primeiro. Mas se eu ler o primeiro, por mim já tá bom, porque eu não tô esperando nada, né? Dessa narrativa, eu não sei do que se trata. Então eu acho que não tem nenhum problema. Agora, se eu gostar, é aí que complica. Vamos então para a categoria seguinte, a segunda, ou então sétima, leitura coletiva. Eu escolhi Moby Dick, porque é a única que eu sei que está acontecendo agora, do canal Ler Antes de Morrer, que também é um bom canal. Eu peguei um pouco na rabeira do cronograma, mas está começando nesse mês de julho, de fato, a leitura em si. E eu ainda não tenho o livro aqui, por isso nem no Kindle, nem físico eu vou mostrar, mas eu acho que talvez eu encontre numa biblioteca. Edições de Moby Dick tem um monte, mas é aí que pega, porque tem muita edição adaptada, muita edição encurtada, e a gente vai ler a integral, que é bem grande, tal qual a baleia, e é uma história bastante complexa, que eu também vi a Paloma Lima falando, e quando ela falou sobre Moby Dick em um outro livro, que eu acho que também tem a ver com a baleia, enfim, eu fiquei muito interessada porque é muito além do que eu imaginava. É claro que eu já ouvi falar sobre Moby Dick ao longo da minha vida, só que eu imaginava que era um livro muito mais sobre aventura do que sobre o psicológico humano. O que algo que te afetou psicologicamente vai influenciar nas suas atitudes, por exemplo. Na terceira categoria, capa pouco atraente, essa categoria aqui eu fiquei com dó até de colocar. Eu pensei em outros livros para pôr, que de fato a capa não é muito atraente, mas é aquilo, né, gente? Sem julgar livro pela capa, porque muitas vezes a gente compra um livro porque é muito bonito e depois dentro a história não presta, ou o contrário também, a gente deixa de comprar um livro pensando que, nossa, tá com cara de ser ruim porque o projeto gráfico aqui, a qualidade tá lá embaixo, no fundo do poço, mas quando a gente abre, a gente se surpreende. Para essa categoria, por mais que eu não queira ofender ninguém, eu escolhi neurociência aplicada à técnica de estudos, e eu não acho uma capa feia, mas eu acho ela pouco atraente porque muitos livros que são de não ficção ou de autoajuda já tem uma capa que é praticamente igual, sabe? Tipo, isso é um clichêzão de livros de não ficção e de autoajuda. Porque se você olha numa prateleira que só tem autoajuda e não ficção, você vai puxando um por um, você vai encontrar umas 10 capas igual, assim, mesmo modelo. Então eu acho que não só não é tão atraente, como também é pouco memorável. Não gera associação. Eu posso associar esse modelo de capa a muitos títulos diferentes. Vamos então para a penúltima categoria, que é a quarta do vídeo da Agatha. Um livro do seu autor favorito. E eu coloquei aqui nas anotações um monte de interrogação, porque eu não tenho um autor favorito, gente. Eu já li alguns livros do mesmo autor, mas nunca chegou assim, ai,
meu autor favorito, porque eu acho que eu nunca consegui fazer isso, de ler, sei lá, 5 ou mais livros da mesma pessoa. Eu já tentei, já quis, criei projeto disso, mas é complicado, porque eu não posso ficar comprando, vocês sabem. Aí eu tenho que ir em biblioteca. E biblioteca, gente, é um mundo de perdição. Você entra e quer levar tudo, né? Na biblioteca que eu frequento, existe limite de reserva de livro. Você pode pegar 2 por vez. Porque se eu pudesse, gente, eu ia todo início de mês lá, pegava dezenas e depois não ficava voltando, porque também tem essa complicação, né? É uma biblioteca que eu demoro muito tempo para ir toda vez que eu quero. E toda vez que eu tenho que fazer devolução e nova reserva, tem muitas coisas envolvidas para eu não conseguir fazer isso. Por isso que eu não tenho um autor favorito ainda. Mas, gente, eu também sou bem nova, então eu não tenho tanta bagagem, né? Eu acho que conforme o tempo eu vou encontrar um autor ou autora favorita, mas por enquanto essa categoria tá vazia. A última categoria, quinta do vídeo da Agatha Former, é um livro que vai ser 5 estrelas. Ou seja, se ainda não leu, não tem como você saber, a não ser que seja releitura, mas aí, tipo, qual é a graça, né? A intenção é justamente a surpresa. Mas, pelo que você sabe um pouco dessa história, ou pelo que você ouviu falar, pelo jeito que as pessoas avaliam e descrevem a experiência de leitura delas, você imagina que vai ser um livro 5 estrelas. Eu dei umas diquinhas aqui sobre o tal projeto que eu falei quando eu estava citando Quincas Borba, e o próximo vai ser Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro aqui, ele também encaixaria na categoria de um livro que tem animal na capa. Só que, gente, eu não sei que bicho é esse. Se é um urso polar, mas tipo assim, esse livro se passa no Brasil, né? Não tem um urso polar aqui. Deve ter, talvez, em zoológico e tal. Mas, né? Ao mesmo tempo parece um hipopótamo, mas por que que teria um hipopótamo nessa narrativa? Eu gostaria de saber. Então, por isso que eu não coloquei nessa categoria. Mas eu acho que Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele vai ser um livro que vai divar, vai entregar muito. Porque logo no começo, pelo que eu ouvi falar, para quem não quer spoiler, melhor pular pro final, tá? Se eu não me engano, o livro é iniciado pela perspectiva dos micro-organismos que estão decompondo o corpo do falecido. Por isso que se chama Memórias Póstumas. Póstumo tem a ver com pós-morte. E justamente eu acho que o protagonista do livro já está morto e no início quem vai narrar são os micro-organismos, as larvas, que estão se alimentando, estão decompondo o corpo desse homem. Então eu acho muito interessante, eu acho que já começa com 2 pés na porta, prometendo muito. Mas assim, se eu falar para vocês que eu sei sobre o que que é, não sei, gente. Ah, mas é um clássico, você deveria saber. Cara, eu não acho. Eu acho que quanto mais você sabe antes de começar, menos você vai ter na hora, entendeu? Porque vai dar um pouco de preguiça. Você vai pensar, ah, mas eu já sei o que que vai acontecer no final. Ah, mas eu já sei que essa personagem é assim. E às vezes era para ter uma coisa meio novela, sabe? De, ai, a verdadeira personalidade dessa personagem está por ser revelada, ninguém imagina como ela realmente é. Não acontece porque você já sabe. As pessoas falam tanto, 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 que não tem nem sentido você ler. E se for parar para pensar, a leitura é uma tarefa, né, uma atitude que demora muitas horas para você cumprir. E aí, vamos falar a verdade, que se você já sabe o que vai acontecer, você não vai ter paciência de ler o que você já sabe, de ler o que você já conhece, já entendeu. Além de que esse monte de spoiler, ele vai acabar com a reflexão que você poderia ter desse livro. Porque os livros clássicos, eles são cheios de lição de moral, né? Mas quando você já sabe, ele perde total o efeito. E às vezes você vai ler e não vai aprender nada com ele, né? E sim, gente, também era para eu ter lido na época de vestibular e Enem, mas não li, né? Eu li alguns, sim, de uma lista que tinha, eu até tentei cumprir. Mas, gente, nessa vida a gente quer ler tanta coisa, tanta coisa. E eu sou cheia dessa mania de fazer projeto, e eu quero ler as coisas numa ordem específica. E nunca dá para ler na ordem que eu quero. É impressionante, é impressionante.
Às vezes eu gravo vídeo e perco, porque na internet existe timing. Se você não posta no tempo certo daquele conteúdo, não adianta, porque aquele conteúdo não vai trazer retorno nenhum, não vai dar certo, enfim. Por isso que eu sempre adio essas leituras bastante importantes, porque justamente eu sei da importância delas, então eu quero fazer um grande mousse e às vezes eu acabo perdendo tempo, né? Não vou explicar tanto assim, porque eu não quero também que seja spoiler do vídeo que eu vou fazer, porque quando chegar a hora vocês vão ver. Por isso, caso você ainda não seja inscrito, faça isso, mas ativando o sininho com a opção todas as notificações, porque em breve o vídeo do projeto vai sair e muita coisa que eu também já prometi, ó. E eu tô precisando cumprir, tá bom? Então fica ligadinho que logo, logo temos mais. Nesse mês, vou contar um segredo. A intenção é postar 3 vídeos por semana. Se isso não acontecer, finge que eu não prometi nada. Dito tudo isso, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.